Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo Integral de Várias Variáveis. Prepare-se que vamos começar. Agora que a gente já sabe o que é uma superfície parametrizada, vamos ver o que é o plano tangente, como obter esse plano tangente a partir de uma parametrização. Considere uma superfície S determinada por uma parametrização φ de UV, que tem coordenadas x que depende de UV, y que depende de UV e z que depende de UV, onde esse UV varia num domínio Uzão. Se P0 igual a φ de U0 vezes 0 é um ponto de S, onde φ é diferenciável, o que significa φ ser diferenciável? Significa que cada uma dessas coordenadas aqui, que é uma função de duas variáveis, é diferenciável. Então você pegou uma parametrização e fixou um ponto P0, fixando os dois parâmetros U0 e V0. Isso vai ser um ponto na superfície. E aí o que a gente vai concluir aqui é que os vetores derivada de φ em relação a U no ponto U0, V0 e derivada de φ em relação a V no ponto U0, V0 são tangentes à superfície neste ponto. O que isso significa? Então a figura que a gente tem é essa daqui, tá vendo? Que é uma superfície e o ponto P0 está fixado aqui. A gente sabe, aqui estão os parâmetros, tá vendo? O ponto P0 está U em 0.5 e V em 0.5. Se eu mexer no parâmetro U, o ponto caminha em cima da superfície, olha lá. Ó. Se eu mexer no parâmetro V, o ponto caminha em cima da superfície, em cima de outra curva, Isso significa exatamente o seguinte: se eu pegar fixar U igual a U0 e começar a mexer no V, eu estou criando uma curva em cima da superfície de um único parâmetro, tá vendo? O 0 está fixo, então eu faço φ de U V0 e isso é uma curva. Então, quando eu fixo um dos parâmetros e deixo o outro variar livremente, a gente constrói uma curva. Então, seria essa curva azul aqui, quando eu fixo o U e deixo o V variar livremente, tá vendo? Essa é a curva alfa que eu escrevi lá. Toda vez que você fixa um parâmetro e deixa o outro variar, você constrói uma curva. Então, da mesma maneira, se eu fixar o parâmetro V igual a V0 e deixar o outro livre, eu vou construir uma outra curva que depende do parâmetro U. Desculpa, aqui está errado. O 0, V está livre e aqui é o contrário. U está livre e V0 está fixo. Também é uma curva sobre a superfície. São curvas diferentes. E aí a gente vai ter essa outra curva aqui, que é a curva C, tá vendo? O U tá livre e o V está fixo. Então você constrói essa outra curva, colocando o V aqui em 0.5 e deixo o U livre, eu ando em cima dessa outra curva. E com isso a gente tem duas curvas em cima da superfície, curvas distintas. Então olha só, se eu derivar o alfa', quem é o alfa' de V? O alfa' vai ser ∇φ ∇V de U0V. E aí, se eu aplicar V igual a V0, eu vou ter alfa' no ponto V0, que é o vetor tangente à curva alfa no ponto V0, que vai ser exatamente esse cara em U0, V0. Isso é um vetor tangente. É um vetor tangente à curva alfa, que como está dentro da superfície, é um vetor tangente à superfície, que é esse vetor aqui, tá vendo? Essa curva azul é a curva quando eu fixo o U e deixo o V livre, tá vendo? Então, eu tenho o vetor, eu construí esse vetor tangente a essa curva azul no ponto P0. Analogamente, eu posso construir o outro vetor tangente à curva em vermelho aqui, que é fixando o parâmetro V0, e a gente tem dois vetores tangentes, Como eu disse, esse aqui é a derivada de φ em relação a U, e esse daqui é a derivada de φ em relação a V. Então, naturalmente, a gente constrói esses dois vetores, que é o que está dito aqui. Fixou um ponto P0, esses dois vetores vão ser tangentes à superfície, que é o
como eu construí lá. Então você fixa um parâmetro, você tem uma curva, deriva, você tem um vetor. Faz o análogo, fixa o outro parâmetro, deriva, você tem o outro vetor. Com esses dois vetores tangentes à curva, a gente pode definir o que é o vetor normal, né? Neste caso, podemos definir o vetor normal ao plano tangente à superfície no ponto P0 por esse vetor aqui, que é o n de U0 V0, que é o produto vetorial entre esses dois vetores tangentes, né? Naturalmente, quando você tem dois vetores tangentes que são linearmente independentes, você tem um plano tangente a essa superfície e, consequentemente, você tem um vetor normal a esse plano tangente, que é o produto vetorial desses dois caras, que é o que está escrito aqui. Com isso, a gente constrói a seguinte definição. Seja S uma superfície parametrizada por φ de U contido no R2 em R3. Suponha que ΔΦ, ΔU e ΔΦ, ΔV sejam contínuas em U0, V0. Se n de U0, V0 é não nulo, dizemos que S é regular em φ de U0, V0. Neste caso, definimos o plano tangente a S em φ de U0, V0 como sendo o plano normal a n de U0, V0. Então, o que essa definição está fazendo? Ela está resumindo tudo que a gente construiu até agora. Você está pegando uma superfície parametrizada por φ e está supondo que essas duas funções, ΔΦ, ΔU, ΔΦ, ΔV, sejam contínuas em U0. Essa condição é pedida para que no U0 e V0 a superfície seja suave, né? De forma que consiga ter um plano tangente. E aí, se esse n, que é o produto vetorial desses dois caras, é não nulo, a gente vai dar um nome para isso. A gente vai dizer que essa superfície ela é regular, né? Significa que no ponto U0, V0, ela é suave, né? Ela é lisinha. É possível colocar um plano tangente ali. E aí a gente consegue definir o plano tangente, que é o plano que passa por esse ponto e é normal a esse vetor, né? Porque a gente sabe de geometria analítica, se você tem um ponto e um vetor, você consegue definir o plano que passa por esse ponto e é normal a esse vetor. Agora vamos ver um exemplo para entender melhor como que funciona essa definição. Aqui seja S o cone parametrizado por essa parametrização. φ de r θ, r cosseno θ, r seno θ, r, com r maior ou igual a zero e θ variando de 0 a 2π. Né? Aqui os parâmetros são r e θ, a gente já viu essa parametrização e ela fornece esse cone. O que a gente quer fazer? A gente quer determinar quais os pontos de S é regular e encontre uma equação para o plano tangente a S no ponto P0, raiz de 2, raiz de 2, 2. Então a gente tem que fazer duas coisas, verificar onde a parametrização é regular e depois achar um plano tangente, a equação do plano tangente por esse ponto. Aí a parametrização fornecida foi essa e a gente quer ver onde que ela é regular. Então a gente tem que derivar φ em relação a cada variável. φ em relação a R vai nos fornecer o que? Deriva cada coordenada em relação a R. Derivada disso em relação a R é cosseno θ, isso em relação a R, seno θ, isso em relação a R é 1. Derivada de φ em relação a θ vai ser agora, deriva cada coordenada em relação a θ. Então vai ser R derivada de cosseno é menos seno de θ, R derivada de seno, cosseno de θ, derivada de R em relação a θ é 0. Para saber se é regular, a gente tem que calcular o vetor normal. Quem é o vetor normal? O vetor normal é o produto vetorial entre esses dois vetores. Uma maneira prática de fazer o produto vetorial é a seguinte. A primeira coordenada é o determinante entre essas duas colunas aqui, a segunda e a terceira. Então, seno de θ vezes 0 é 0, menos R cosseno θ. A próxima coordenada, você ignora a coluna do meio e faz o determinante dessas duas. Então vai ser cosseno de θ vezes 0 é 0, menos, com esse menos vai dar mais, R seno θ. Só que a coordenada do meio é a única que troca de sinal, vai ficar menos. Agora ignora a terceira para fazer a terceira e faz esse determinante. Então vai dar R cosseno ao quadrado de θ, menos, com esse menos vai dar mais, R seno ao quadrado de θ. E aí o vetor normal vai ser menos R cosseno θ, menos R seno θ. Colocando R em evidência, fica cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, que é 1. Então vai dar R.
E aí a gente quer saber onde que essa parametrização é regular, ou seja, onde esse vetor não se anula. Para isso, vamos ver onde ele se anula. Nesse caso, basta observar que se eu colocar R em evidência aqui, vai ficar R vezes menos cosseno θ, seno θ, 1. E esse vetor ele vai ser, então, 0. Ele vai ser o vetor 0, 0, 0, se somente se, né, é óbvio, quando R for 0. Porque essa coordenada aqui, independente do valor de θ, é sempre 1. E também não existe um θ que anula cosseno e seno ao mesmo tempo. Então, a única chance desse vetor ser o vetor nulo é quando R é 0. E aí, a gente tem que, logo, S é regular em todos os pontos, exceto quando R é igual a 0. E quais pontos são esses? Se você fizer φ de R0, φ é isso aqui, R cosseno θ, R seno θ, R. Só que a gente quer aplicar isso quando R é igual a 0, que vai ser o ponto 0, 0, 0. Portanto, R é regular em todos os pontos, menos na origem, que é o que a gente esperava, onde o cone faz um bico, né? Lembra que regularidade está associado à superfície suave, e aqui no bico ela não é suave. Agora a gente vai passar a encontrar o plano tangente. Bem, o que a gente tem até agora? A gente tem o ponto P0 e tem o vetor normal em cada ponto. E aí, para achar uma equação de um plano, a gente só precisa do vetor normal e do ponto, né? Nesse caso, o plano tangente é normal a esse vetor. Só que a gente precisa achar o R e o θ que fazem a φ dar esse ponto, né? A gente sabe que φ de Rθ vai ser P0. Quando que a φ atinge o ponto P0? A gente tem que achar os parâmetros Rθ. Isso vai implicar que R cosseno θ, R seno θ, R tem que ser igual a raiz de 2, 2. Então daqui a gente tem que o R tem que ser 2, já de cara. E com isso a gente tem o seguinte sistema. As outras duas coordenadas vai ficar 2 cosseno θ, 2 seno θ, tem que ser raiz de 2 cada uma. E isso tira, né, que cosseno θ é igual a raiz de 2 sobre 2, seno θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso implica que o θ tem que ser π sobre 4, que é o único ângulo em que o cosseno e o seno dão esses valores. E o R, a gente já tinha visto que é 2. Ok, então o vetor normal passando pelo P0 vai ser o vetor normal com R igual a 2 e θ igual a π sobre 4, que vai dar, tendo o vetor normal e o ponto P0, a gente sabe que a equação do plano tangente, já que o plano tangente é normal a esse vetor, as coordenadas desse vetor dão os coeficientes da equação. Ou seja, o plano tangente vai ter equação desse tipo. Raiz de 2y, 2e, mais uma constante d igual a 0. Como é que eu acho essa constante d? Substituo o ponto P0 aqui. Então vai dar menos raiz de 2 vezes a primeira coordenada do ponto, que é raiz de 2, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a segunda coordenada, mais 2 vezes 2, que é a terceira coordenada do ponto. E aí eu tiro que isso daqui é menos 2, mais 4, mais d igual a 0. Isso implica que d é 0. Logo, a equação do plano tangente é... E a gente finaliza o nosso exemplo. Para finalizar, vamos ver um exercício análogo para vocês treinarem. Seja S o paraboloide parametrizado por essa parametrização, φ de UV igual a UV, U quadrado mais V quadrado, UV em todo R2. Encontre a equação para o plano tangente a S no ponto P0, 1, 1, 2. Então aqui está o paraboloide, dado por essa parametrização, e aqui o ponto P0. Fazendo o mesmo procedimento, você vai chegar à equação do plano tangente. Então dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, que logo em seguida eu vou mostrar a resposta. Vamos ver a resposta? A resposta é essa daqui. A equação do plano tangente é essa, menos 2x menos 2y mais z mais 2 igual a 0. Para encontrar ela, você precisa derivar φ em relação a u, φ em relação a v. Fazendo o produto vetorial desses dois vetores, você vai achar o vetor normal e aplicando no u igual a 1 e v igual a 1, você acha o vetor normal aqui. Então é isso.
E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!